Boa tarde, amores. Tudo bem por aí? Fala, minha gente. Excelente tarde para você. Prazer estarmos juntos mais uma vez, fechando mais uma semana, fechando mais um mês também, né? Foi embora fevereiro, finalmente. Para você, parece que estava longo também, Darleide? Eu não lido Foi muito normal. com isso, não. Eu deixo a vida passando e vou Menina, vivendo. deixa eu falar que esse mês parece que foi bom. Segundo mês de 2025 já passaram por aqui. E agora temos só mais 10 meses aí para vivermos esse ano. Que mudanças você já fez na vida? O que você está fazendo daquilo que planejou no ano passado, das tais metas, objetivos? Dicas a gente deu, né? Nós trabalhamos bem por aqui esses assuntos, meus amores. Deixa eu falar que eu tô conseguindo, viu, Darleide? Eu sei Colocar que você algumas dessas metas aí, desses propósitos, tá dando certo. Estamos no comecinho do ano, estamos. Mas de vez em quando é bom parar, dar aquela analisada, né? O que tá dando certo, o que não tá, para poder a Eliane dar uma também, acertadinha né? também. É a família, bonitinho. E isso a gente pode até trazer para dentro do relacionamento também, né? Sim, que é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre o que leva um relacionamento a fracassar. O que um casamento muitas vezes deixa de experimentar e com isso vai perdendo a sua força na relação conjugal. O que dizer sobre isso? Nós vamos conversar sobre esse assunto com a Jaque Franco, que é terapeuta de casal. Nós vamos estudar por quê, mas também dando dicas, orientações, fazendo você pensar sobre o assunto. E tendo a sua interação com a gente, você participando aqui nessa tarde de sexta-feira. Eu sei, tá naquele corre-corre, mas para um pouquinho, participa com a gente, interaja, porque o assunto de hoje diz respeito aí à realidade de muitas famílias, talvez lares, né, sendo desfeitos. Por quê? Às vezes alguns detalhes pequenos que foram passando, acumulando, jogando embaixo do tapete, uma coisinha ou outra. Depois a gente resolve, Aí quando vai ver o tapete está dessa altura e para resolver. Porque às vezes não é briga, às vezes não é um problema dessa natureza. Às vezes é um desligamento, uma ausência, não vai percebendo, as coisas vão se tornando muito rotineiras, sem uma atenção específica à relação em si. Bom, conversa boa no programa de hoje. Nós teremos mais informações com Lucas Nascimento. Ele vai falar sobre como está o trânsito, ou está já a intensidade dele nesse feriado. Vamos dizer, é feriado? Nem sei, enfim, é feriado aí, esse negócio chamado carnaval aí, a festa da carne no mundão. Nós vamos ter ainda mais um episódio do Maturidade Feminina. Verdade, tem também um casal que vai participar com a gente hoje aqui, falando um pouquinho sobre o relacionamento deles, né? O que estava dando errado, o que eles perceberam e tiveram essa virada de chave aí para poder melhorar o relacionamento. Vamos saber como é que tá hoje, né? E sabe o que tem mais, Darleide? Um spoiler da nova temporada do programa Retratos, que começa amanhã aqui na TV Novo Tempo, hein? Legal. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Entre Família. Faz aquela pausa rápida. Bem rapidinho. Você viu que tá cheio de coisa boa. Só uma coisa nos falta. Aliás, não é uma coisa nos falta. Uma pessoa nos está faltando. Cadê ele? Pastor Robson Aleixo, mas ele volta na semana que vem. Foi a Salvador. Passaram o final de semana ali com os jovens naquela cidade para falar de Jesus. Meus amores, então, como já dissemos, pausa rapidinha. Já estamos de volta. Até já. Oi, amores. Olá. De volta por aqui. Vamos conversar sobre relacionamento? Vamos conversar sobre casamento, suas possibilidades, suas virtudes, mas vamos dar uma atençãozinha. O que pode desvirtuar a ideia de um casamento feliz? O que pode levar um casamento ao fracasso? E a gente quer a sua interação. Qual a pergunta do dia? Verdade, interaja com a gente respondendo aí, né? O seu casamento, você tem percebido dentro do seu casamento ele sendo bem-sucedido ou não, fracassado? Eu tenho fracassado dentro do meu casamento. Não, eu tenho percebido que está sendo um casamento bem-sucedido. E o que seria, né, esse casamento bem-sucedido? O que você tem feito para que esse casamento seja bem-sucedido? Ou você tem percebido os seus atos, né, que tem feito com que esse casamento não seja bem-sucedido? Ficou complicado? Não, né? Mas para descomplicar aí, como tem sido o seu casamento? Como você considera? Sucesso ou fracasso? Conta pra gente aí, tá? 129-8315-0249. Se quiser mandar sua mensagem anônima também, prefiro não me identificar porque não quero
trazer publicamente e tal o que está acontecendo aqui, mas quer ouvir um aconselhamento. Então manda, anônimo mesmo, e a gente já acolhe aqui a sua participação. Beleza? 129-8315-0249. É isso, Darleide? Isso! E você vai viajar nesse feriado, já está por dentro ali dos melhores horários, dos piores horários para pegar a estrada? Nós vamos ter aqui o Lucas Nascimento com mais informações. Olá, muito boa tarde para vocês, meus amigos do estúdio, quem está em casa acompanhando o Entre Família. E agora é hora de mais info e eu vim para cá, vim para as ruas, porque é o seguinte, vem chegando o feriado, tem muita gente pegando estrada, indo poder ficar em algum lugar diferente, praia, assiste cada um com alguma finalidade. Eu vim para cá para também saber porque precisa sim de atenção nas estradas, o fluxo aumenta. Eu vim para cá poder saber um pouco mais sobre isso, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Então tem gente aproveitando já esses dias aí, para quem sabe pegar a estrada, ir para algum lugar, ficar um pouco mais tranquilo. Quem conseguiu está enfriado, mas lógico, quem vai pegar a estrada precisa sim tomar alguns cuidados com relação a isso. Para saber um pouco mais, poder conversar com isso, eu estou aqui com o Tenente Godoy. Tenente, muito obrigado por você aceitar o nosso pedido, poder conversar um pouco com a gente. Chega agora nesses momentos, muita gente indo viajar, pegando estrada, indo para lugares diferentes. Acaba tendo um pico, né? A movimentação ela acaba aumentando nessa época do ano, geralmente com próximas aí a feriados, né? Positivo, nessa época do ano, feriado prolongado como de carnaval, o movimento ficou muito intenso nas estradas. Principalmente agora no início do feriado, né? Na sexta-feira do período da tarde para a noite e no sábado de manhã, um movimento bem intenso nos locais turísticos ou locais que têm festividade aí de carnaval. E também no retorno, né? Retorno principalmente aí no último dia de carnaval, né? Muita gente vai voltar na terça-feira e terão aqueles que vão voltar na quarta-feira de cinza. Então, um movimento bem forte nesse período também. Gente, quem está acompanhando a gente, existe algum horário de pico, vocês percebem, a movimentação fica um pouco maior na sexta-feira à tarde, para a noite? Tem algum horário? Então, na sexta-feira agora, no período a partir das 16 horas até umas 22 horas, geralmente fica mais intenso. No sábado de manhã também, um movimento mais intenso. E para o retorno, na terça-feira, a partir também das 4 horas da tarde, um movimento intenso. E no período de manhã da quarta-feira de cinza. E o efetivo ele acaba aumentando, são mais policiais nas estradas, como é que funciona isso? Então, nesse momento, nós intensificamos o policiamento. Todo o efetivo administrativo ele vai para o trecho, né, para compor viaturas, para poder aumentar o efetivo, bem como são geradas espécies de uma escala extra remunerada durante esse período, para que possamos colocar muito mais policiais no trecho e fazer as devidas fiscalizações para a segurança viária. Para quem está assistindo, vai pegar a estrada, vai poder viajar, quais são os principais cuidados que precisa tomar nesse momento? Principalmente os cuidados com o veículo. Saber se o veículo está em condições para pegar uma estrada no momento desse. Ainda mais que pegando um grande fluxo, pode ter momentos que o veículo anda bem lentamente. Então o veículo pode ferver, pode ter problema de aquecimento, né, que é normal. Ou mesmo no caso de chuvas, né, se o pneu está em bom estado, porque sabemos da aquaplanagem, se o sulco do pneu está irregular, pode ser que o veículo venha perder o controle de direção. E bem como os limpadores de para-brisa, né? Num período assim de chuva forte, sem o limpador, o motorista não vai conseguir enxergar nada à frente. O senhor até tocou no assunto com relação à chuva. A gente vem passando por ondas de calor e geralmente chove muito no final de tarde, são aquelas tempestades localizadas. Existe também uma certa atenção quando isso acontece, quem está nas estradas? Com certeza, no momento aí de chuva torrencial, em que a visibilidade fica prejudicada, nós aconselhamos o motorista a procurar um local de refúgio para que ele possa parar o veículo, caso a dificuldade de visualização esteja muito intensa, então que ele pare, dê um tempo até o clima melhorar, para que ele possa prosseguir sua viagem de segurança e evitar situações de aquaplanagem, né? Na pista, porque uma chuva intensa, muitas vezes, o escoamento de água da pista não é suficiente. O senhor comentou com a gente sobre alguns cuidados. Existem alguns erros que geralmente é cometido com frequência, que acha, eu consigo viajar tranquilo, não precisa dar uma certa atenção.
com isso aqui no meu carro, limpador, tem algo que seja um pouco mais comum, que geralmente os motoristas deixam um pouco de lado, não tem uma certa atenção com relação a isso? Então, por incrível que pareça, é bem comum. A questão do limpador de para-brisa, a questão do sistema de aquecimento do carro, que dá muita pane mecânica por aquecimento do veículo. E até o pneu mesmo, que o pneu está desgastado, ainda não percebe, não faz a devida verificação antes de sair do veículo de casa, né? E a outra situação, né? Pressa. Quem tem um feriado prolongado, quem tem uma situação longa, não precisa ter pressa, vai com calma, porque chuva e velocidade não combinam. Alguma. E, tenente, a gente está aqui na frente da polícia rodoviária. Geralmente quem está passando precisa de alguma informação ou alguma ajuda, pode parar? Como é que funciona essa ajuda? Então, as bases do policiamento rodoviário estão sempre abertas para ajudar o cidadão em caso de uma dúvida, um apoio, precisa saber de alguma informação. E sempre vai ter uma água, um banheiro ali que ele possa estar utilizando também. Muitos vêm de viagens longas, né? Então estaremos sempre disponíveis para atender o cidadão. Tenente, obrigado pela sua participação, por senhor aceitar conversar com a gente, passar essas orientações. Agora eu sei que o trabalho é intenso agora para esse feriado. Obrigado pelas suas informações, até uma próxima, tá? Obrigado a vocês. E outra coisa, se beber, não dirija. Muito bem colocado. Pessoal, é isso, os detalhes para quem vai pegar a estrada agora, seguir é importante, principalmente porque é para ser mais tranquilo, aí curtir com a família, com os amigos, então os cuidados passados e as atenções para quem for viajar, uma boa viagem. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações também relacionadas aí ao feriado. A gente volta já, agora o programa continua aí. Legal, Luquinhas, obrigado, hein? Obrigado. E dentre essas informações, eu estou sabendo, né, que ele vai falar do que vem de calor por aí também. A quinta onda de calor, que ele já avisou essa semana que vem, né, através aí dos estudos das meteorologias. E aí vem, né, essa frente de calor, mas ele vai falando aí ao longo dos dias também, né? Uhum. E agora? E eu estava vendo que a cidade do Nordeste, com muita chuva, né? Verdade. Um Brasilzão diferente de tão grande que é. Verdade. Amores, Deus abençoe a vocês aí que vão pegar estrada, vocês que vão ficar em casa, fiquem em paz, curte a família. Não liguem a TV se não for na Novo Tempo, hein? Não li, exatamente. Muito cuidado com o que vão assistir, do que vão permitir entrar em casa, sons e imagens que não são convidativos do Espírito de Deus. Vocês devem saber do que eu estou falando. Não é um tempo neutro, é um tempo que você deve considerar buscar muito ao Senhor. Amados, nós vamos buscar agora para aqui conversar com a gente a Jaque Franco, que é terapeuta de casal. Eu vou ficar lá no cantinho do suquinho. Tem um suquinho que e tem delícia. umas Então, delicinhas ali, você viu? só me dá licencinha, tá bom? No Depois intervalo eu vou lá dar uma beliscadinha, tá? Tá bom. Vou conversar com a Jaque sobre relacionamento, ela que é terapeuta de casal. Bem-vinda mais uma vez, meu amor, elegantíssima, belíssima. Prazer recebê-la. Acompanhada do seu marido, que está aqui nos bastidores, né? Sempre muito bem acompanhada com o maridão. Meu amor, me conte, o que leva, assim, de pronto um casamento a fraco... Olha ali o maridão, ó. Olha pra câmera, dá um tchauzinho lá. Cadê? Ali. Qual o nome dele? Ivan. Ivan, muito querido. O que leva um casamento a fracassar? Porque quando a gente casa, né, que é o casamento, ser feliz para sempre, pelo menos é o ideal que deva perseguir. O que faz? Você disse algo ali, me chamou muita atenção, que foi uma frase, você disse, não existe tempo para campo neutro. Eu acho que no casamento precisa ter essa percepção. Verdade. Quando nos olhamos de forma comum, quando a pessoa vira comum, aí o casamento se esfriou. Então não se existe campo neutro, não tem tempo neutro. Esse amor, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado, porque existem sinais para esse esfriamento, não acontece do nada. Nada acontece do nada. O amor não acaba do nada. Então, se você tem essa percepção de que não existe campo neutro no casamento, não existe tempo neutro, sempre precisa existir uma intencionalidade, porque amor é intencionalidade. Dá tudo certo. Eu disse também em algum momento que não precisa haver, assim, briga necessariamente. Pode ser? Pode. Mas muitas vezes é esse esfriamento de dizer tá garantido, né? Que tem a ver com o que você está pontuando agora. Tá garantido, é meu, é minha, meu marido, minha mulher. Mas vai entrando num lugar de frieza mesmo, de distanciamento, né? Sim. E casamento é para ter conexão. Conexão de casal.
O que acontece hoje, eu vejo muito nos atendimentos, eu atendo muitos casais, eu atendo casais recém-casados pensando no divórcio e casais com 30 anos de casado pensando em divórcio. E o que eu percebo? Esses casais que têm muitos anos juntos viraram só amigos. Aprenderam a conviver juntos, mas perdeu essa conexão de casal. Quando eu pergunto assim, vocês caminham de mãos dadas? Vocês se olham nos olhos? Vocês se acariciam quando assistem um filme juntos? Não. Vocês se beijam na boca? Faz muito tempo. Falei, então isso não perdeu o brilho do nada. Esse não é o casamento que Deus tem para você. Exato. Aí precisa de atenção. E como um dia esse amor existiu, agora é só reacender, buscar de novo, ir atrás e dar certo. E o quanto antes fizer isso, melhor, porque nesse intervalo grandão entre o que existia antes e o que deixou de existir agora, pode guardar-se ali ressentimentos, mágoa, pode ser que um esteja esperando do outro e isso tem fermentado a relação para que ela não prospere. Tem aí o que a gente precisa cuidar melhor do que diz respeito a um casamento. Sim. E interessante quando você diz sobre muitos recém-casados, outros com mais tempo de casados. Temos falado nos últimos tempos sobre o divórcio grisalho. Sim. Porque acontece. Muito. E engraçado que quando a gente vai pegar a estatística, os casamentos com mais de 20 anos, eles estão se acabando. Dificilmente hoje nós vemos como os nossos avós, tataravós, quantos anos vocês têm de casado? 50. Uma festa de 50 anos de casado. Hoje não. Hoje está muito frágil o entendimento do que é casamento, a resiliência, o aprender junto, ter a compaixão, o ajudar o outro. Não te chama a atenção de que estes com mais tempo de casados estejam tão frágeis? O que aconteceu agora? Não teria a ver com, talvez não, antes já não era um bom casamento e foi segurando e agora parece que estão encorajados a findar? O casamento nunca foi fácil. A gente precisa entender, casamento não é fácil. A gente precisa parar de buscar por facilidade. Exato. Não, é difícil. É coisa de gente grande, né? Exato, é coisa de gente grande. E um dado que me chama muita atenção é a questão do empoderamento feminino. É um dado, é uma estatística de que está acabando com os casamentos. Interferindo. O homem e a mulher, eles estão perdendo a essência do valor real que é deles. Então, isso pode acontecer tardiamente? Pode, mas com a influência, com a modernidade, isso está muito mais evidente. Então, a mulher está se vendo num lugar de empoderamento, o homem está se vendo num lugar de desrespeito e também de valor e querendo novidades. Então, essa comparação foi fazendo com que os dois se afastassem. Verdade. A gente faz uma pausinha aqui. Vou ali saber de que o Abinal Júnior vai falar agora. Eu vou falar, Darleide, justamente dentro do que vocês estão falando, né? Que é a busca que muita gente de casa está procurando, né? O relacionamento sólido dentro de casa, né? Um casamento mais sólido, tendo uma base, né? Aquela base que a gente sabe que podem vir aí tempestades, turbulência. A gente sabe que todo relacionamento ele passa por isso, né? Mas se a gente tem uma base, uma raiz sólida, o relacionamento ele vai permanecer. Comparado a uma árvore, né? Que tem as raízes firmes lá no solo. É a árvore que a Bíblia até traz vários exemplos ali. Me fugiu agora o nome da árvore que a Bíblia traz ali, que tem as raízes profundas. Aquela árvore plantada à beira do rio, citada no Salmo 1? Não era araucária, não. Eu fugi o nome. Agora, o nome da árvore eu não sei, amigo. Fugiu. Mas depois eu trago para você aqui, viu? Mas a gente tem que ter essas raízes firmadas, que o vento pode derrubar alguma folha, tal, mas ela tem uma base sólida. E a revista Na Mira da Verdade, ela vem trazendo para a gente como ter uma base sólida na nossa vida espiritual e também dentro do nosso relacionamento em casa. Olha só, no primeiro capítulo, falando aqui sobre atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia, eu já destaco uma frase dita por George Miller, onde ele diz o seguinte: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Um relacionamento sólido, ele vai se solidificar cada vez mais quando a gente tem uma
boa compreensão daquilo que Deus quer para dentro do casamento. Através da Bíblia, ele fala isso para a gente. Abinal, mas eu tento buscar na Bíblia ali alguns conhecimentos, mas não sei ao certo onde buscar. Eu quero aprender mais a fundo da Bíblia, mas tem alguns textos que são difíceis e tal. Então, para te ajudar a descomplicar mais, a revista Na Mira da Verdade, ela vai trazer para você conhecimentos profundos da Palavra de Deus. E você vai encontrar, através da Bíblia, respostas que você está procurando aí para o seu casamento, respostas para várias outras dúvidas que surgem ao longo da vida. Então, está tudo na Palavra de Deus. E esse é um guia que vai te ajudar a conhecer ainda mais da Bíblia, desse Deus de amor que é a base da nossa existência, tá bom? Entre em contato com a gente agora através do telefone 129, ou melhor, do telefone que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Entre em contato com a gente, peça a sua revista, a gente envia gratuitamente aí na sua casa. Você não paga para receber esse material em casa. Não paga pelo frete, não paga pelo material. É um presente dos Anjos da Esperança para você. Ficou duvidando aí? Talvez não. Acho que vai chegar um boleto, alguma coisa. Então faz o teste aí. Entre em contato com a gente agora, peça a revista, você vai ver. Você não vai pagar nada por isso. 0, operadora 12 21 27 31 21. Vamos estudar a Bíblia, minha gente. Vamos estudar com profundidade, levar a sério. Esse é um convite de Deus para você. Conhecer a verdade vai libertar você da ignorância, do desconhecimento da vontade de Deus. Nós vamos fazer uma pausa e já voltamos falando ainda sobre o que pode levar um casamento a fracassar e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade que é de muitos casamentos. A gente já volta, já encontra você por aqui. Vamos lá, de volta por aqui no seu Entre Família. Que bom ter a sua companhia nessa tarde de sexta-feira, fechando o mês de fevereiro, rápido, né? Dia 28. Aproveito para abrir um espaço aqui, já que a gente está falando de relacionamentos. Deixa eu falar da minha esposa Eliane. Hoje não, seria dia 29, aniversário dela. Mas como não tem, a gente celebra dia 28, dia 1º. Então, amor, beijo, te amo. Obrigado por fazer parte da minha vida. E obrigado por cada momentinho aí que a gente tem vivido junto, tá? Obrigado pelo prazer imenso da sua companhia e que Deus continue abençoando sempre o nosso relacionamento. Que eu lembrei, viu, Darleide, da árvore que eu ia dizer, é o cedro do Líbano, que as raízes dele, só para a gente entender mais ou menos o que estava falando ali, né, que a gente deve ter raízes firmes, né, para quando vier o temporal, né, as dificuldades da vida, a gente não ser abalados por isso, né? O cedro do Líbano, ele leva 5 anos mais ou menos para aparecer a plantinha em cima, que dá em torno de 15 centímetros a planta em 5 anos, a árvore. Mas por baixo ela já tem 1,5 metro mais ou menos de raízes. E isso mostra muito para a gente, né? Primeiro, raízes profundas, buscando na palavra de Deus se aprofundar cada vez mais. E o cedro do Líbano, quando ele tem 40 anos, ele já está uma árvore grande, aí é onde ele começa a produzir sementes para continuar frutificando. Mas a raiz está lá, firme, forte, buscando água lá no fundo e não importa o clima que está fora. Ele já encontra água lá nas profundezas e traz uma grande lição para a gente aí também, né? Buscando sempre em Cristo Jesus e isso dentro do nosso relacionamento. E eu agradeço a Eliane por me ajudar e juntos a cada dia a gente se aprofundar mais também em Cristo Jesus, viu? Darleide, Oi. Foi para você. Eu também quero mandar abraço para Eliane, então, desse jeito. Eliane, querida, feliz aniversário para você, meu amor, com esse maridão aí, o Samuelzinho, fazendo uma família feliz, né? Vamos ali fazer companhia para o Abinal, para o pessoal aí de casa. Venham Fique pra muito à cá, vontade por aqui, meu amor. porque Obrigada. agora a gente vai conhecer também, Darleide, um casal, né? A Keila Bonfim e o David Pereira, o esposo dela, né? Eles que têm uma história, uma trajetória muito intensa, né? Casaram-se jovens e aí vão falar pra gente um pouquinho de como tem sido o relacionamento deles, alguns momentos ali que eles viveram, como estão agora. Então chega pra perto aqui, Keila. E é David ou Davi? É David mesmo, David, né? É. É David. Aê, sejam bem-vindos. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem, Abinal? Tudo jóia, graças Tudo a Deus. Prazer estar com vocês.
Obrigada. Prazer revê-los, viu? E por onde começa a história de vocês? Enquanto casal, teve em algum momento que fracassou? Algum momento é difícil, acho que a gente fracassou muito. Se for resumir todos os pequenos fracassos, nosso grande fracasso foi que a gente se separou, né? Nós chegamos a nos separar, então nós somos casados 2 vezes com a mesma pessoa. O que levou vocês a um divórcio? E depois queremos saber como foi esse recasamento. E pelo sorriso, me parece que estão bem, mas o que foi esse primeiro momento em que foi findado com um divórcio e a gente pode dizer, fracassou? Quer começar? Vou começar. Bom, da minha parte, eu acabei não me vinculando, né, com a Keila no início do nosso casamento, justamente por trazer uma bagagem, né, dos conflitos que eu tive, né, da minha família anteriormente. E, como vocês sabem, né, a gente sempre traz uma bagagem dos nossos familiares, né. Acabei trazendo uma bagagem meio grandinha, com vários problemas emocionais, e acredito que eu não consegui atender as necessidades da Keila, né. Falando assim, ele me deixou emocionalmente sozinha, né? E, assim, e eu me vinculei a ele desde o início, só que eu não conseguia lidar com o que aconteceu, porque ele no namoro foi uma pessoa, vamos dizer assim, me enganou, vendeu uma coisa que depois não aconteceu, porque assim que ele casou e assumiu a posição de marido, isso a gente foi compreender depois, né? Ele assumiu o modelo de marido que ele tinha aprendido na família de origem. E aí deu muito ruim. E eu sozinha emocionalmente não sabia lidar com isso, nós não tínhamos maturidade, éramos muito jovens, não tínhamos autoconhecimento, eu não sabia o que tanto eu precisava, não sabia identificar isso, e não sabendo lidar, então eu agia de maneira desesperada para buscar aquilo que eu tinha perdido, porque ele se tornou uma pessoa completamente diferente de verdade comigo, né? Com as outras pessoas não, mas isso foi só comigo, né? Com a esposa, no caso, na figura de esposa. E aí chegou uma hora em que eu mesmo iniciei vinculada a ele, mas chegou uma hora que eu desisti de ficar buscando, e acabei me afastando emocionalmente dele também. Jaque, ela acaba de falar de um certo cansaço, né, de uma tentativa, porque a gente entende casamento, são 2 e os 2 precisam mover essa mesma engrenagem, porque senão pesa demais para um. Aí o casamento fracassa, né? E até emendando aqui, Darleide, nessa sua pergunta, né, e até trazendo para a Jaque aqui, essa carga que se traz, né, de famílias diferentes. Sim. Entrando no casamento, tem que se ajustar para poder encaixar. Mas foi isso, se uma parte não entendeu que tem que se ajustar essa engrenagem, não tem como dar certo, né? Até porque, vou dar o meu exemplo, não é a Jaque que casou com o Ivan, é a história da Jaque que casa com a história do Ivan. Então, o nosso histórico familiar, ele precisa ser conhecido antes do casamento. Até porque você precisa ter essa antevisão. Eu preciso saber que a partir do sim, eu estou acolhendo essa história e o processo de vencer essa história junto com ele. E a mesma coisa o marido com ela. Eu sei, por exemplo, eu sei que ela é muito ciumenta, eu sei que ela tem um problema de rejeição na família, foi abandonada pelo pai. Então, eu vou precisar alinhar junto com ela, ajudá-la a vencer esse processo para que ela não deposite em mim, não me sufoque. Mas é um processo juntos. Quando nós vamos casar, nós precisamos ter esse entendimento. O histórico familiar tem um peso gigantesco. Então, as minhas crenças, o que meus pais falaram, tem um peso. É claro que com a chegada de Jesus na nossa vida, inicia-se, e eu vou fortalecer isso, inicia-se o processo de transformação. Mas é um início. Jesus chegou e não fez uma mágica. Jesus chegou e começa um processo de transformação.
vai levar muitos anos, a nossa vida toda sendo transformados por tudo aquilo que foi plantado desde lá do início. E com o nosso marido a mesma coisa, e precisamos ter esse entendimento. E o cansaço chega sim. Chega. Claro. David, Keila, como é que começou o processo de vocês? Pós-divórcio, como é que vocês reatam, a partir de que lugar? Então, começou com muita oração, né, claro, e um processo de psicoterapia, né? Foi logo depois que a gente se separou, 5 anos de casado, a gente veio se separar e daí a gente começou esse processo. A oração dele era para que a gente voltasse. Foi ele que pediu a separação, mas ele queria voltar. A oração da nossa filha, que essa é uma história à parte, gente, também era, acredito, para que a gente voltasse. E eu acho que eu não orava, eu não me lembro. Eu só lembro que quando eu ia à igreja eu chorava muito, mas eu não me lembro de orar. Eu só lembro que eu não queria voltar. Mas um dia, de maneira muito desrespeitosa, inclusive com o Senhor, mas aí entra a misericórdia de Deus, que é maravilhosa. E eu decidi entregar na mão dele. Eu falei, então tá, faz o que você quiser. E mesmo de maneira assim, com respeito, desaforada, ele fez o que ele faz de melhor, né? Então, a gente iniciou nós casamos novamente, né, no papel, porque a gente também tinha se separado no papel. Então, nós nos casamos novamente, fizemos uma cerimônia por causa da filha, né, que queria ser da minha. E aí fizemos uma cerimônia novamente, algo simples, né, mas para fazer o ritual. E aí nós assumimos duas questões principais, né? A gente se revestiu de humildade e definiu um ao outro como prioridade. Então, a humildade para a gente se tornar aprendiz. A gente saiu desse lugar de a minha razão, ou o que eu preciso, e a gente se tornou aprendiz, né? Aprender com Deus, aprender com a igreja, aprender com os amigos. Eu digo assim, a gente brinca que eu fiz o caminho mais fácil, que eu mergulhei na psicoterapia e para me conhecer, para saber aprender a me expressar das minhas necessidades, para sarar as feridas que ficaram desse primeiro casamento. E ele escolheu o caminho mais longo. Mas qual é esse caminho? Ele não fez psicoterapia. Ah. Legal. Pela vivência dele. Mas eu acho que o importante é a gente frisar, né, que essa segundo casamento nosso, né, foi um processo. A gente não mudou assim da água para o vinho. Então, a gente ainda continuou com os nossos problemas, alguns, né, e a gente foi alinhando. Daí com diálogo, com oração. Eu costumo dizer, né, eu trabalho na indústria e na indústria a gente tem algumas ferramentas, né, para melhoria contínua. E no casamento é a mesma coisa, você também tem que trazer algumas ferramentas para você melhorar seu casamento, né? Seja num culto familiar, seja num estudo da Bíblia, oração, estudo da profecia, né? E hoje vocês estão recasados, testemunhando, felizes, estão juntos. A filha certamente já usufruiu e tem usufruído desse casamento com muita alegria. Ninguém está falando aqui certamente de perfeição, de que vivemos assim a glória, mas vivem sim para a glória de Deus, tenho certeza disso. Que Deus os abençoe. Muito obrigada, viu, por vir contar um pouquinho dessa história. Fiquei aqui curiosa de saber mais, porque é sempre muito, eu digo assim, de alguma coisa que motiva a gente a não desacreditar jamais da graça de Deus para um caso assim. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, já. Obrigada. Valeu, gente. Coisa linda. Sabe que tem um relacionamento que muitas vezes fracassa também. Tem muitos cristãos fracassados, outros fracassando na sua caminhada com Jesus. E eu pergunto para você, é responsabilidade, é culpa, é falta de Jesus?
É Ele quem nos deixa? É Ele quem nos abandona? É Ele quem diz já não quero mais e pede o divórcio? Não, nós é que muitas vezes precisamos reconhecer que não temos dado a devida atenção à nossa relação com Jesus. E tem total, absoluta necessidade que eu e você sejamos daqueles que buscam, que procuram intencionalmente esse relacionamento com Jesus todos os dias. E eu quero convidar você para ter a tua experiência com Deus resgatada, voltar a estudar a Bíblia. Faz quanto tempo que você não abre a Bíblia? Faz quanto tempo que você não estuda a palavra de Deus? Faz quanto tempo que você não faz perguntas a Deus e vai buscar as respostas na palavra? Eu convido você a mudar essa história de uma vez por todas. Começando por ligar agora pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Na Mira da Verdade. Aqui nós temos 10 lições que vão orientar você nessa busca a partir de temas que são fundamentais para o conhecimento cristão, para o fortalecimento da fé cristã. Nós vamos falar sobre Jesus, a natureza divina de Jesus, a natureza humana de Jesus. Nós vamos estudar sobre a volta de Jesus, sobre dons espirituais, especialmente sobre o dom de línguas. Nós vamos estudar aqui sobre a lei de Deus. E será que da lei de Deus o 4º mandamento ainda é válido? Como assim? Não é o que você acha, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Mas você precisa ter a coragem de fazer as perguntas e a coragem de ouvir as respostas que a Bíblia te dá. Liga pra gente no 12 21 27 31 21, pede a revista Na Mira da Verdade, começa a fortalecer a sua relação com Deus para que você não fracasse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 12 21 27 31 21. Estamos aguardando você. Verdade. Enquanto a gente aguarda você, o Lucas estava aguardando aqui para entrar também, né? Para voltar trazendo para a gente mais informações aí também sobre os horários bancários, né? Nesse período aí de carnaval, algumas agências têm horários diferenciados aí de atendimento. Luquinhas, conta para a gente aí. De volta com mais info e por conta do carnaval, as agências bancárias não vão funcionar. Vai ser alterado alguns horários. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, não vai ter atendimento presencial na segunda-feira, dia 3 e na terça-feira, dia 4. As compensações bancárias também não vão funcionar, não terão, por exemplo, o TED. Já o Pix, esse normalmente você vai fazer e a pessoa já vai receber instantaneamente. O atendimento ele vai voltar apenas na quarta-feira de cinzas, no dia 5, a partir do meio-dia, e vai fechar no horário normalmente. Tem algumas agências bancárias que elas fecham às 3 da tarde. Neste caso, elas vão abrir antes do meio-dia, para compensar ali pelo menos 3 horas de atendimento dentro da agência. Agora, uma outra atenção é com relação aos boletos. Se você tiver algum boleto que vença na segunda ou na terça-feira, você vai poder fazer o pagamento no dia 5, na quarta-feira, que é o dia útil, e não vai sofrer nenhum tipo ali de juros com relação a isso. Essas são mais algumas informações para quem está antenado também, vai pagar alguma conta ou não precisa ir até uma agência bancária, ficar ligado com relação a isso. Então, retornando aqui, na segunda e na terça não terá atendimento bancário nas agências. Na quarta-feira, depois do meio-dia, já volta a funcionar normalmente. Dadas essas informações, eu volto agora com vocês aí no estúdio. Um bom final de semana, bom sábado e até a próxima. Legal, Luquinhas. Obrigado. Bom sábado para você também e bom retiro. Muitas pessoas estão indo aí para os retiros da igreja, né? Para aproveitar esse momento, estar afastado, né? Para ter mais conexão com Deus, com os amigos, com a família, vivendo momentos incríveis. Então, um abraço para você que está arrumando as malas aí, quem sabe, para pegar a estrada para alguns desses momentos especiais aí que a gente sabe que fortalece bastante, né? Para levar o restante do ano aí também, né? Vamos para aquele intervalo rapidinho. Não esquece de pedir sua revista Na Mira da Verdade, tá? Aproveita esse intervalo de 4 minutos para pedir a revista Na Mira da Verdade e se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. Aparece aí na sua tela o telefone para você entrar em contato, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista, a gente vai para o intervalo e volta já já. Meus amores, agora nós vamos brincar de coisa séria.
Afinal de contas, o assunto é sério. Fracasso de muitos casamentos, relacionamentos. Ouvimos a história do David e da Keila, que passou até por um divórcio, mas graças a Deus e as orações daquele homem que disse: Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a ser o homem que a Keila espera que seja, que eu de fato deva ser. Ainda que a Keila diga que o caminho que ela escolheu foi um caminho mais, vamos dizer, o mais longo, não, o mais curto, que foi a psicoterapia, o do marido, ele estava lá buscando a Deus, né? Clamando a Deus. E se não fosse a oração, hein, Keila? Talvez a terapia não tivesse juntado vocês dois. Enfim, meus amores, nós vamos agora pensar num quebra-cabeça que é um relacionamento. Montando as pecinhas aí, né? Você ajuda? Opa, claro. Porque, afinal de contas, tem que ser 2. Casamento verdade. 2, relacionamento 2. E aí nós temos aqui algumas peças que vão encaixar e outras que não irão encaixar. Verdade. Vou te dar a primeira dá peça, certo e Jaque. o que não pode dar certo. A gente já começa com respeito. Respeito é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, né, não, Keila? Fundamental. Não, Keila no caso, Aquilo não, já. No caso, Keila já foi. Desculpa, já. O respeito é fundamental e é um dos valores, é uma necessidade básica do ser humano. É algo que a gente precisa falar muito, porque é sobre quem você é. Não é sobre o outro merecer, é sobre o que você precisa dar, porque quem você foi criado para ser. Então, agir com respeito é algo seu. Não existe uma desculpa para o desrespeito com o apoio na ação do outro. Não, você não foi feita para desrespeitar ninguém, independente do que o outro fez. Muito bem. Verdade. Tem outra pecinha aqui que eu acredito que não vai encaixar direito. Por que será, hein? A falta de perdão. Ih, não encaixa de jeito nenhum. Hã? Não encaixa de jeito nenhum. O relacionamento, para ele ter sucesso, para ele ser leve. Na verdade, a vida do cristão, do ser humano, nós precisamos praticar o perdão. E algo importante que a gente precisa dizer que vai ajudar nos relacionamentos é: se você escolheu perdoar, não é que você não vai lembrar mais, mas toda a lembrança agora é sua. Não jogue para o outro. Não traga na conversa. Não venha ressuscitar o assunto. Você escolheu perdoar, agora você e Deus lidem com isso. Exato. E eu acredito que quando você tem essa disposição, chega uma hora que você não lembra mais. Sim. Não é que perde a amnésia. Perde a Mas força. tem mais força de memória presente. Exatamente. Verdade. Isso. Vem, mas não traz aquele machucado, né? É uma cicatriz. Encaixou Não, aí. mas assim, não, de verdade. Eu acho que às vezes a gente esquece. Não lembra mais do episódio. Você passa. Perdeu a importância. Só se alguém perguntar, falei, mas não tem importância, exatamente. Entramos ali com a comunicação. Encaixou perfeitamente, deu certinho, hein? Esse é um assunto polêmico, hein? Porque a comunicação dentro do casamento, ela precisa ser assertiva, respeitosa, muito clara, muito objetiva. E muitos casais se perdem aí. Na forma de se comunicar. Às vezes a ausência da comunicação, porque muitos homens têm essa dificuldade, então guardam tudo, não conseguem se expressar, mas precisa se expressar, existe uma necessidade de não se expressar e da forma correta. Essa daqui parece que vai encaixar, viu? Individualismo, eu acho que... Só parece. Eita, Só parece, mas não encaixa. Afinal, individualismo não dá certo. Não, nós iniciamos ali conversando sobre esse empoderamento. O empoderamento fez o quê? Fez você olhar tanto para você se valorizou tanto, você se individualizou tanto, que agora o seu parceiro não se encaixa com você mais. Aí o divórcio vem. Perfeito. Tira o individualismo e a gente pode colocar aqui o compromisso. Será que encaixa? Com certeza. Opa, Encaixou, perfeitamente. meus amores. Toda aliança, ela traz aí um compromisso e uma decisão que precisa ser mantida diariamente. Né? Verdade. Vamos puxar mais um aqui. Será que esse aqui vai encaixar? Essa é uma causa de grandes divórcios. Acho que não encaixa não, hein? Hoje é o número 1, sabia? Número 1. Pasmem, mas é o número 1. Descontrole financeiro. Que está junto com a questão do individualismo, a falta aí de comunicação. Acaba que esse problema se agrava muito. O descontrole financeiro nada mais é do que uma falta que você não resolveu, em alguma área ela vai aparecer. Mas se tiver paciência, funciona aqui, para resolver. Fruto do Espírito, olha que bênção. Bendito seja Nós Deus. precisamos, necessitamos, e um relacionamento saudável
nós vamos praticar a paciência Sim. com as nossas debilidades aí e também do nosso parceiro. E o Verdade. egoísmo, como é que Ui, encaixa? a minha Não é parte, possível não, que eu, encaixa. tal, o egoísmo não tem como, não encaixa, gente. Não dá encaixa em um certo. relacionamento Vamos deixar saudável. De lado o egoísmo. Não encaixa você pensar em você, você se colocar como prioridade, você se valorizar acima de todas as coisas, não tem como ter um relacionamento de sucesso. Verdade. E é o que muitas pessoas acabam dizendo, né? Não, se importe com você, cuide de você. Até Às a vezes própria até psicoterapia. Isso quer dizer, até isso mesmo. Eu atendo muitos casais que vêm de direcionamentos aí de terapeutas, aonde você precisa se amar, se valorizar, você não merece isso. E muitos relacionamentos se acabando. Por não conseguir interpretar devidamente o que significa isso. A gente está falando de Exato. individualidade que deva ser respeitada. Sim. Você tem uma identidade que não se funde com a identidade do outro. Vocês vão manter essa individualidade. Mas quando se trata de individualismo, é o egoísmo em ação. Então, assim, você, sempre você, o que você sente, o que você pensa, mas assim, e é a relação, compromisso, casamento com respeito, com uma boa comunicação. Se perde, porque você fica no seu ego, entende? Sim, Então, se individualidade é uma coisa, individualismo é outra. Sim, é não diminuir o outro, né? Porque os dois podem ter o seu papel e devem ter o seu E lugar. aí Mas a aliançados. importância- Exato. Aí uma grande importância também de buscar sempre especialistas cristãos, né? Que vão ter a Bíblia por base, né? Tirar esse individualismo e trazer, tirar a individualidade, colocando o individualismo na forma certa. Acho que foi isso que eu falei. É isso, individualismo e individualidade. Individualidade, Cada um você no não- seu lugar. Você não pode perder a sua individualidade. Exato. Algo que vem até no centro aqui, ó, que seria o perdão. Aí, Tá no centro aqui, ó, perdão, perdoar. bem. Nós Fala queremos, um pouco sobre isso. mas temos dificuldades em dar. Muita dificuldade. Então, me perdoa, meu jeito é assim, eu preciso melhorar. Mas na hora que é para ser compassivo com o outro, amor, me perdoa. Não, você sempre é assim, acabou. De novo, né? Vamos lá, vamos aprender aí a ter essa compaixão, essa empatia que é tão necessária. E é só Lembrar por do Deus, 70 né, minha vezes amiga? 7. Só por Deus. É só Porque por a Deus. carne fica gritando vingança, vingança. É. Justiça. Justiça, é. Verdade. Agora, quando a gente acaba entrando em muitos compromissos com trabalho e outras coisas, acaba trazendo um dos problemas aqui, ó, a falta de tempo. Né? Será que encaixa a falta de tempo aqui, gente? Ó, Encaixa, não tem Jaque. como. De jeito nenhum. Não dá certo. Falta de tempo, de qualidade, é algo que tem destruído também muitos casamentos. Às vezes a chegada de um filho. Sendo que se você entender que o casamento é uma prioridade, a criança vai dormir, vamos colocar ele no horário para dormir corretamente, vai ser bom para ele e agora eu vou ter o meu tempo de qualidade. Para que eu vou trabalhar até mais tarde todos os dias? Será que compensa esse tempo que eu não estou em casa? O tempo de qualidade, ele não precisa necessariamente ser em sair, em investir, em uma viagem, esperar o melhor momento. Não, tempo de qualidade é a conexão diária. Interessante que algo bom pode se tornar algo ruim, né? Como o trabalho. Os filhos são uma grande bênção, mas se não dedica tempo para o casal, vai se tornar algo ruim, né? A má administração desse tempo. Até porque os filhos só existem por conta de um amor que veio antes. É verdade. E só ficarão bem felizes e saudáveis se esse amor permanecer, né? Se esse casal continuar bem feliz. Eu quero dar tudo para os meus filhos. Mas você não deu a eles a oportunidade de conhecer o que é um relacionamento segundo a vontade de Deus. E a intimidade? Encaixa a intimidade? Acho que vai perfeitamente, Com hein? toda Perfeitamente. certeza. Intimidade do casal, não pode faltar. Não pode faltar a intimidade, o toque, o carinho, o beijo, o abraço, intimidade sexual. Tudo isso é muito importante, isso tudo foi feito por Deus e nós precisamos manter. Bem feito. Bem Mas então, se é assim, intimidade, não casa com desconfiança. Não tem como dar certo, né? Desconfiança com intimidade. Pode tentar que não vai dar Não certo. vai, né? Ó, Não. cadê? Não tem um lugarzinho certo para ele. Não, a desconfiança ela sempre vai ter uma raiz aí em um histórico de vida que você traz.
Porque essa desconfiança, algum relacionamento já foi quebrado e agora as suas lentes acabaram criando um padrão de que todo relacionamento vai ser assim? Uma pessoa te fez sofrer, todos vão te fazer sofrer? Um pai te abandonou, será que a pessoa vai me abandonar também? Então, antes de ser abandonado, eu já abandono? Isso acontece muito, isso acontece muito. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela disse assim, eu não tive pai, ele me abandonou na barriga da minha mãe. Eu falei assim, qual é o impacto disso hoje na sua vida de relacionamento? Ela, nenhum. Eu falei, então o que você trouxe aqui pra gente? Ela, não consigo parar em relacionamento nenhum. Eu falei, então tá aí. Então, a gente acabou de falar exatamente isso. Ela, mas tem alguma coisa a ver? Tem. Interessante que depois de uma confiança quebrada, dá muito trabalho reconquistar, mas é possível. Só que quem abriu oportunidade, brecha para a desconfiança, vai ter que trabalhar bastante para se mostrar alguém de novo confiável, ganhando de volta a confiança do outro. Mas é possível, contanto que dê provas. Às vezes só de palavra, mas as atitudes continuam as mesmas. Esconde, senha do celular, não diz quanto ganha, não diz onde vai, com quem está. E isso vai deixando margem para o outro continuar desconfiado. Né? Verdade. Temos mais, então, a confiança que vai encaixar. Confiança. Tá aqui no nosso quebra-cabeça. Tá aqui. Ó, o pessoal de cadeira tá vendo, o Binel tá só se mexendo. Menino, uma semana de academia, faz uma falta, não vai, né? Aí dói a perna aqui, eu mudo pra lá, mudo pra cá. Que é isso, Brasil? Confiança. Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? Tem que ter a confiança para que o relacionamento continue firme. E a gente pode adiantar para a espiritualidade. Essa encaixa? Opa! Ou se encaixa? Espiritualidade. O primeiro milagre que aconteceu através de Jesus foi num casamento. E isso só aconteceu porque ele foi convidado para o casamento. Se ele não estivesse lá? Se ele não estivesse lá, o milagre não ia ter acontecido. Verdade. Então, convidar Jesus para ajudar você nas suas batalhas dentro do casamento é algo que é necessário. Você não vai conseguir sozinho, entenda isso. Você não vai conseguir com ajuda terapêutica, você não vai conseguir sozinho, você não vai conseguir com a ajuda de familiares. Existem lutas que elas são espirituais dentro do casamento. Você só vai conseguir vencer se Jesus for convidado para o seu casamento. Ele vai te dar a empatia, o amor, o domínio próprio, a paciência. Ele que vai te ajudar a vencer todos os desafios. Verdade. Tudo na Bíblia é proposital. Né? E quando a gente vê esse ponto do milagre, primeiro milagre de Jesus acontecendo em um casamento, algum propósito tem nisso. Ele começaram o ministério justo ali, né? É, verdade. É como um quebra-cabeça, né? Fazendo sentido. Muito. Falta de diálogo, isso não faz sentido não, hein? Dentro do relacionamento, falta de diálogo. De jeito nenhum. Vai atrapalhar muito. Mas ele é muito quieto, ele não gosta de falar, isso é muito comum eu ouvir. Mas assim, vamos provocar esse diálogo? Eu costumo dizer até para algumas pessoas, mas a gente não sabe como se comunicar. Então vamos brincar. Coloca papéis com perguntas dentro de um potinho e vocês vão tirar. O que você não gosta que eu faça? O que você mais admira em mim? Isso vai gerar conexão e vocês vão aprendendo, já que não é espontâneo. E aos poucos vai se tornando espontâneo. Mas precisa existir. Perfeito. Verdade. Mas o que vai encaixar também aqui, já que é um dos principais problemas no casamento quando ele acontece... Aqui, finanças equilibradas. Aí dá certo. Tá aí. E isso é uma consequência de muitos outros pontos que a gente colocou aqui, né? Porque quando eu penso no casamento, na família e não só em mim e no individualismo, eu equilibro as minhas finanças também. Eu não gasto de forma sem pensar, é tudo com muito diálogo, é tudo com perdão, é com compromisso, é com muito respeito, com muita paciência. Então, as finanças equilibradas vêm com uma cereja para o bolo, né? E vamos né? colocar atividade física nesse relacionamento também. Não, Menina, amigo. tá doendo aqui, ó. Não é. Deixa eu te explicar. Atividade física em casal, passear. Tá? Ele faz, ele faz. Não, eu faço, é porque essa semana não fiz e aí deu uma doidinha amigo, aqui. presta atenção, você está com um sapato desconfortável para dobrar o pé. Né? A calça mais ajustada, Já não é dá uma uma calça flexível. Ou seja, não Obrigado, está Ale. favorável. O Obrigado. chão ali de Pronto, qualquer maneira. obrigado. Não, Me gente, ajudou, também, viu? Também não está acabado assim, não. Para com isso.
Vamos lá. Amores, é o seguinte, nós vamos agora receber a Sandra Barilli, na continuidade daquela série que foi feita bem bonitinha, dando uma atenção às mulheres em especial, e ela hoje vem com um assunto bem legal, presta atenção. Oi, você já procurou ajuda psicológica? Em algum momento você já percebeu que você estava precisando de ajuda porque as coisas não estavam muito bem? É fácil, né? Quando o dedão do pé está doendo e você diz, está doendo, eu preciso correr ao médico, eu preciso pedir ajuda. Mas quando aqui a coisa acontece é um pouco mais difícil, não é? Eu sou a Sandra Barilli, psicóloga, psicanalista. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso? Nós desenvolvemos um medo de adoecer psiquicamente. Claro, todos nós. Por quê? Porque é um momento que a gente pode se perder com o tempo, achar que já não estamos mais raciocinando bem sobre as coisas, como as pessoas vão nos ver, como elas irão nos julgar, não é assim? Facilmente a gente passa por isso. E com o tempo a gente pode ir deixando de lado, até com medo de encarar essa verdade. Mas veja, depressão, algumas patologias psíquicas podem acontecer com qualquer um de nós. Eu me cuido o tempo todo, eu me trato o tempo todo e isso pode acontecer comigo. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, nós somos seres humanos. Então, nós somos passivos de adoecimento, tanto fisicamente como psiquicamente. E boa parte das patologias psíquicas ou até da depressão tem a ver com algum histórico, tem a ver com algo que está acontecendo naquele momento e de alguma forma está nos atingindo. Nós não somos máquinas. Quando a gente começa a entender isso, que nós podemos pedir ajuda, que nós podemos adoecer, eu tenho o direito de adoecer e você também, as coisas ficam bem mais fáceis. Nesse momento eu digo que a gente ganhou uma certa maturidade, até para lidar com as coisas naturais do ser humano. Nós não somos culpados por adoecermos, nós só precisamos fazer o tratamento, procurar ajuda. E a depressão, ela é algo comum a todo ser humano. Aliás, o estado depressivo, todos nós temos. O estado depressivo, ele é necessário para que a gente possa rever alguma situação que não está legal, repensar, e aí nós vamos passar um tempo em estado depressivo. Mas se isso tem um prazo longo, já se passaram semanas e eu sinto que estou adoecida, então não é uma fase apenas, é uma depressão propriamente dita. Né? Então essa é a hora de pedir ajuda. E esse pedir ajuda, seja qual for o adoecimento psíquico, exige uma compreensão nossa, que isso não diz respeito a quem somos, diz respeito apenas ao que estamos vivenciando naquele momento. Eu e você precisamos quebrar um pouco essa ideia que nos oprime e oprime o outro quando adoece psiquicamente. Quando adoecemos fisicamente, todos são muito empáticos, não é assim? A vizinha traz um chazinho, alguém indica um bom médico, eu marco lá a consulta, até uma cirurgia, se eu tiver que fazer, eu faço. E parece que é algo bem-vindo, normal. Mas quando é um adoecimento psíquico, é muito difícil de lidar realmente, porque a gente se sente julgado, julga as outras pessoas. O que foi que eu fiz para eu adoecer dessa forma? Um sentimento de culpa, achando que nós é que fizemos alguma coisa para adoecer. Mas nós estamos vivendo em um mundo extremamente problemático. Um mundo que nos traz informações terríveis o tempo todo. Eu disse, nós não somos máquinas, nós somos seres afetivos, somos seres humanos.
E em relação a isso, nós precisamos de cuidados. Você cuida do seu corpo? Parabéns! Cuide do seu psiquismo também. Isso é maturidade. Legal, é só seguir essas dicas que a Sandra Barilli vem trazendo, né, ao longo do mês aí para você, nesse quadro, e você já vai vendo grandes resultados e melhoras aí no seu dia a dia, tá bom? Então, tem outros quadros que a Sandra trouxe para a gente aqui ao longo do mês, que você pode encontrar no nosso canal do YouTube, tá bom? Se perdeu algum desses quadros. A gente vai para aquele intervalo rapidinho, na volta tem muito mais por aqui no seu Entre Família. Pois é, minha gente, caminhando já para o finalzinho aqui do nosso Entre Família, mas tem muita coisa boa para acontecer ainda, tá bom? Falando sobre fracassos no relacionamento. Chegou agora? Fica com a gente aí, tá bom? Mas deixa eu trazer para você também algumas histórias de sucesso. A Fernanda Beatriz, do programa Retratos, ela vem trazendo uma nova temporada, trazendo novas histórias. Ela viajou por 6 estados brasileiros para colher histórias incríveis de pessoas que têm conseguido vitórias em Cristo, né? Através de um projeto incrível que é o projeto da ADRA. E se você quiser saber mais, quiser conhecer mais sobre esses projetos aí, não perca amanhã a estreia dessa nova temporada do programa Retratos, às 6 horas da tarde, aqui, ou melhor, às 16 horas, né? Às 4 horas da tarde, aqui na TV Novo Tempo, com a Fernanda Beatriz. Então, amanhã, dia 1º, Fernanda Beatriz trazendo novos episódios do programa Retratos. Serão 9 episódios. E se você quiser saber mais, dá uma conferida. Em cada canto do Brasil, a ADRA transforma vidas. E o programa Retratos te mostra os projetos que impactam milhares de pessoas em todo o país. Nesta nova temporada não vai ser diferente. Nossa equipe percorreu 5 estados, do Rio Grande do Sul ao Pará, e vai te mostrar como a solidariedade e a compaixão podem ajudar as pessoas a vencerem desafios e realizarem sonhos. É neste sábado, às 4h30 da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Retratos, histórias não contadas. É neste sábado, hein? Não perca, às 4 horas da tarde, aqui na TV Novo Tempo, histórias não contadas, que a Novo Tempo conta para você. Histórias inspiradoras, viu? Histórias que também chegam pra gente aqui, ó, nas participações no nosso telão, falando sobre relacionamentos, né? Fracassos, vitórias. Você mandou sua interação? Chegou, né, Darleide? Chegou, é agora. Juliana, boa tarde. A gente não briga, mas também não tem mais carinho, não tem conversa, não tem nada. Eu me pergunto se ainda existe amor ou se a gente continua junto só por causa dos filhos e das contas. Antes eu achava que casamento era diferente. E é diferente. Achou corretamente, e é diferente. O interessante é, então assim, a gente não briga, mas não tem carinho. Então vamos atrás de resgatar? Vamos atrás de fazer o que precisa ser feito? Porque um dia houve, né? Porque um dia houve. Não é possível que eles tenham se casado como 2 pés de mandacarus. Pois não é. estavam conectados aí, com afeto. E aí se tornaram talvez 2 amigos, né? Convivendo ali dentro da mesma casa. Será que isso, até a gente comentava um pouquinho antes... Mas respeito aos amigos. Não, amizade é um negócio legal, amizade tem conexão, tem amor e respeito. Não pode ser só amigo. Mas ali o negócio tá entre meio... o casal não dá pra ser só amigo. Eu costumo comparar mas tem que ter. Não só amigo, tem que ter aquele tchan. Mas ali tá parecendo mais sócio, assim, ó. Pagar conta e cuidar dos filhos. Mas olha que interessante, eu costumo comparar o casamento como o nosso carro. O nosso carro quebra, a gente não joga fora e compra outro. Nada. A gente não abandona ele em qualquer lugar. Não. Vamos mandar, vamos fazer manutenção, coloca gasolina, precisa lavar o carro, manter. Então, esse trabalho que tem, casamento também tem. Então, vamos lá, não tem conversa? Então, vamos conversar? Vamos provocar essa conversa? Não tem carinho? Vamos provocar esse carinho? Ah, mas ele não faz nada, então vamos fazer nós. Vamos começar por alguém? Porque se a mulher santifica o corpo do marido, a mulher pode ser essa pessoa de transformação, assim como o marido pode ser esse agente de transformação. Nós vimos a história do David.
Então, ele conseguiu trazer a transformação para o casamento, buscando. Então, se partir de um, acontece. 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 Até, será que não pode ser dentro de alguns relacionamentos que está muito frio, tal, não tem mais aquela intimidade, até mesmo buscar um profissional, fazer um exame de sangue, ver se não é alguma reposição hormonal que está precisando, que a gente até comentou um pouco sobre isso fora nos bastidores aqui, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nossas guerras são no corpo, na alma e no espírito. Às vezes as guerras são hormonais. Às vezes você está com uma alimentação, um corpo inflamado. Um corpo inflamado é um corpo ansioso. Como fica um casamento assim? Então, às vezes está com desidratação, exames, precisando fazer exames de rotina, problemas na alma, esse histórico todo que nós falamos aqui. Às vezes o pai não foi um exemplo de homem. Às vezes a mãe não deu um exemplo de como servir ao marido, como cuidar da casa. Então, entender que existem questões que são aí da nossa alma e também existem as guerras espirituais, que nós sabemos que nós travamos elas todos os dias. Mais uma interação, meus amores. Agora é anônima. Boa tarde. Tema muito importante. Depois que tivemos filhos, nossa relação virou só sobre cuidar da casa e das crianças. Não nos olhamos mais como marido e mulher e eu sinto muita falta disso. É normal o desejo acabar depois de anos de casamento? Como resgatar a intimidade? Não é normal, não. É comum, Pode acontecer. mas não é normal. Não é normal, não pode ser normal. Não podemos normalizar isso. Existe um padrão de casamento e você está fora desse padrão de casamento. Tudo que nós falamos aqui é o que? A intencionalidade. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Vamos conversar sobre isso? Vamos abrir com ele? É uma mulher, né? Eu acho, penso que sim. Penso que sim. Então, vamos conversar com ele. Amor, o que a gente pode fazer para melhorar? Ao invés da gente conversar sobre, não está dando certo, vamos conversar sobre, vamos unir forças. Afinal, nós jogamos no mesmo time, fazemos gol para o mesmo lado. Então, vamos nos unir aqui, unir juntos. O que a gente pode fazer? Colocar as crianças para dormir mais cedo? Vamos, a sexta-feira, vamos sair juntos, na quinta-feira? O que dá para fazer para a gente poder estar mais próximo? E essa conexão precisa existir de forma intencional. Sabe que eu muitas vezes tenho pensado que nessa nossa individualização, cada um por si, a gente pode observar que há como se desenvolver nesse ambiente solitário, individual, alguns prazeres. Liberação de muita endorfina, de muito prazer, até mesmo em redes sociais, em contatos virtuais, noutros prazeres que séries, tomam filmes, agora, né, filmes. E você sabia que isso pode ser propício a não querer mais dar esse gás pela relação? Pode ser que um outro esteja tão agarrado aos seus pequenos prazeres, mais seus, individuais, que ele, que cansaço, vou ter que parar, conversar, olhar nos olhos, fazer carinho. Assim se aplica a mesma lógica, como, por exemplo, pornografia, masturbação, um prazer solitário. Que cansaço, vou dar conta de uma mulher, vou dar conta de ela ser excitada. Você sabe, entende? Então tem muito que atrai esse indivíduo, que seja o homem ou a mulher, a um cantinho em que ele já não dê mais valor a resgatar esse casamento. E aí a gente chega no total fracasso, porque do mesmo modo que a gente diz, quando um não quer, dois não brigam, a gente precisa aplicar a mesma lógica de quando um não quer o casamento, talvez não funcione, gente. Não faz sentido para você? Muito. Que é possível que alguns estejam agarrados a prazeres tão seus que não sinta mais falta do prazer maior do casamento? Sim, e nós nos apegamos ao prazer espontâneo. Não tô com vontade, então... Não, existe um desejo e um prazer que ele é espontâneo e existe um desejo e um prazer que ele é fabricado. Ele é responsivo, é em resposta ao desejo que é do outro e é em resposta a uma aliança que primeiro foi feita com Deus. Aí existe um compromisso. Eu não posso simplesmente lembrar do meu casamento quando for 10 horas da noite e eu estiver cansada. Eu não posso lembrar sobre a relação sexual quando eu já estiver exausta. Não, eu preciso entender qual é a minha responsabilidade no casamento. Mesmo sem vontade, como eu posso fabricar essa vontade? Como que eu posso criar mecanismos, mexer na minha rotina, pensar sobre isso, enviar mensagens durante o dia para o meu marido para poder facilitar essa conexão. Enviar mensagem para si mesmo. Para si mesma. Deixa eu falar comigo aqui. Tenho um casamento, tenho uma vontade, tenho um desejo, e às tenho vezes algo é só começar, meu. né?
Como diz minha sogra, comer e coçar é só começar, né? Aquela coceirinha aqui, ó. Ou quando não tô com muita fome, você começa a comer, vai abrindo apetite, opa, não, tava com fome sim. Então algumas coisas têm que ser intencionais, né? A gente tem que dar o start e aí vai acontecendo, né? Mais uma interação para cá, meus amores. No seu Entre Família, agora é o André. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, já passei dos 40 e nunca consegui um relacionamento sério. Meu sonho sempre foi casar, ter uma família, mas parece que nunca é a minha vez. Já ouvi gente dizendo que depois de certa idade fica mais difícil. Será que ainda tem esperança para mim ou André, a mulher com mais de 40 anos, realmente já começa a pegar? Porque vão... enfim, tem muitas questões envolvidas. Mas para os homens, né? O que será que está acontecendo com a vida do André? Precisa se investigar, né? Claro. Mas a resposta é: você tem esperança? Claro que tem. Você quer? Busque por isso, não espere. Porque também existe isso. Será que não existe uma visão distorcida de perfeccionismo? Que a mulher perfeita não vai existir. Será que cabe uma mulher na sua rotina? Como você vive? Eu atendo um paciente que ele trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. Depois ele chega em casa e dorme. Mas eu não consigo me relacionar. Mas que horas que você vai se relacionar? Então, será que existem traumas aí de que qual é o valor da mulher, o que a mulher representa, se o casamento realmente é para você? Será que foi criado aí crenças que estão instaladas aí pela própria família? Então precisa entender o porquê que esse relacionamento ainda não aconteceu. Você tem procurado, você tem se esticado para caber alguém dentro do seu mundo? Existem várias questões aí que precisam ser trabalhadas. Como, por exemplo, será que é uma pessoa interessante? Porque também não basta ser só homem, tem que ser um homem interessante. Bem cuidado. Torne-se interessante, Tem que ser um homem bem cuidado, um homem inteligente, que tenha uma boa conversa, que tenha que seja alguém que de fato exerça um poder de atração pela sua inteligência, pela sua competência, pelas suas qualidades, porque às vezes a gente não está aí também para dizer, uau, esse homem quer fazer uma família. E depois dos 40, a mulher está um pouco mais exigente, não está mais naquela festa do início. Talvez já tenha passado por algum casamento, relacionamento, né? E aí já olha mais de longe, né? Será mas tem que esperança, esse homem é interessante? sim. Mas tem esperança, viu? Corre atrás, coloca nas mãos de Deus, faz sua parte, meu amigo. Não fique de braços cruzados esperando chegar, e não. E volto a dizer que uma mulher com 40, mais de 40, é mais difícil para a mulher, porque os homens são mais seletivos. Quando eles têm 40 anos, para muitas mulheres, é um homem interessante, 40 anos, olha, maduro, já tem bem-sucedido profissionalmente. Então tem mais mulheres para homens. Agora, quando o homem está sozinho, a oferta de mulheres sendo maior, por que não ainda? Por que não ainda? Enfim. Jaque, muito obrigada, gosto muito da sua vinda por aqui, a sua clareza de pensamento, a sua fortaleza de princípios e valores fica muito, muito assim evidente. Muito obrigada e até uma próxima. Que delícia estar aqui com vocês, é sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido e somar com vocês, com todo mundo de casa. Uma alegria. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Aparecendo ali, Jaque Franco, @oficial, a terapeuta de casais, acompanhada do pastor Ivan, que está aqui nos bastidores também. Meus amores, vamos estudar a Bíblia? Porque quando a gente não dá conta, e a gente não dá conta dos nossos próprios saberes, a gente vai precisar do saber de Deus, a gente vai precisar da graça de Deus sendo manifesta de maneira direta, e a gente pensa que é uma coisa assim do sobrenatural. Ele vai agir na nossa inteligência, ele vai agir no esclarecimento das nossas ideias, ele vai nos dar discernimento, ele vai separar as ideias mundanas, as ideias seculares, das ideias espirituais, das ideias celestiais. Mas a gente não estuda a Bíblia, não conhece ao Senhor, não conhece a sua vontade. Mas estar na mira da verdade é estar no lugar certo, colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus medos. Para você ter luz, você precisa se expor a ela.
Então, eu convido você a ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir Na Mira da Verdade. Essa é uma decisão que você toma agora para mudar a sua vida. Agora vem mais para perto, que eu quero te fazer pensar sobre esse tema de fracasso ou sucesso no casamento. Outro dia, o pastor me dizia que ele estava estudando à noite quando sua esposa foi deitar. E ela lá do quarto disse assim: amor, vem deitar. E ele disse: estou estudando, estou preparando a nova série que eu preciso entregar para a igreja. Ela disse: amor, você tem uma esposa. Num primeiro momento ele quis se irritar. Do tipo, você não entende o meu ministério, você não sabe de tudo que eu tenho para fazer, mas ele disse que o Espírito tomou, já que ele estava estudando a palavra, meditando na palavra para entregar alimento espiritual na igreja, foi advertido pelo Espírito. E a voz da sua esposa lá de dentro dizendo: amor, você tem uma esposa? O fez considerar imediatamente: a minha esposa é meu ministério. O que será de mim com o meu ministério na igreja, tendo meu casamento fracassado, uma esposa me esperando, uma esposa me convidando e eu dizendo não vou, espera, ou quem sabe quando eu chegasse no quarto ela já estivesse dormindo e agora só no dia seguinte para falar com ela outra vez. Às vezes é a esposa também, é a mulher que diz ter um chamado para sua profissão, para um ministério que ela entenda ser assim. Mas amor, você tem um marido, você tem um esposo, é verdade. Você tem uma família. E para as nossas incompetências, para as nossas faltas, e somos nós, aquelas pecinhas que não encaixaram aqui no quebra-cabeças. Nós somos egoístas, individualistas, nós temos uma natureza má, mas essa natureza está sendo mudada, ela está sendo transformada no momento em que a natureza de Cristo toma conta de nós. Experimente convidar Jesus para o seu casamento. Ele fará toda a diferença. E lembre-se, o melhor ministério, o maior ministério, ainda é o da casa, o da família. Obrigada pelo carinho de hoje, obrigada aos Anjos da Esperança que nos ajuda a fazer mais esse programa. E a gente se encontra na semana que vem. Por agora, feliz sábado para você aí de casa. Verdade, feliz sábado. O Vídeo Saúde vem coladinho com a gente aqui, ó, falando sobre comunicação não verbal. Pois é, hoje nessa conversa aí, a fonoaudióloga vai estar por aqui, a Renata, e muito mais. Beijo, até segunda. Feliz sábado. Tchau.